Já está no ar o programa Nossa Terra. Nessa manhã maravilhosa, um bom dia a todos vocês que estão ligados com a gente. Você, dona de casa, você, homem do campo, o trabalhador rural, e também para você aí, o comerciante e o comerciário. Meus comerciários estão trabalhando, chegando cedo ao trabalho. É isso aí, meu amigo. Um abraço para você. Para você aí, o policial civil, o policial militar, a polícia federal, todos vocês que estão ligados com a gente nessa manhã aí, estão revestidos de autoridade. Bom dia especial também para todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Marabá, o Gari, né? O Gari trabalha muito. Um abraço também para todos os funcionários da Câmara Municipal de Marabá, um abraço para a Prefeita de São João do Araguaia, e toda a Câmara aí, né? Todos os funcionários aí da Câmara, todos os vereadores da cidade de São João do Araguaia, da minha cidade. Um abraço bem forte para o Paulo Roberto. Paulo Roberto, de olho em você, né? Um abraço aí para o Jorge Beres, Miguel Casseb, Zeca Moreno aí, e também o Leves, fecha a porta, rapaz. Zeca Moreno. Também um abraço bem forte para, ligado com a gente, o Miguel Casseb, dono da Pasta Preta, Milton Farias, Daniel Cavalcante, o Café e o Coca também lá na TV Líder, né? Abraço aí, Coca, um abraço para todos vocês que estão ligados aí no ramo da comunicação, todos os comunicadores de Marabá, um abraço bem forte, um abraço pessoal da cultura que estão ligados com a gente nessa manhã. Obrigado aí por você, desportista do Águia aí, todos os desportistas de Marabá. Tenha sempre um bom dia do programa Nossa Terra. O programa Nossa Terra está ligado com você, você ligado com ele, porque o programa é só benção. Ei, te liga aí na oração, na brahá, na tefilá. Baruch Hashem, hoje nós estamos aqui com o Daniel, está ajudando a gente aqui na filmagem. Nós atrasamos um pouco, porque aqui é assim, quando não falta água, falta luz, é a cidade que Deus conduz. Ontem nós não tivemos programa, no domingo, porque faltou energia. Deu um proposta ali, deu para pouco, tiveram que mandar buscar as peças lá em Belém do Pará. Né? Belém do Pará. A gente hoje está alegre porque está funcionando tudo aqui na Folha 20. Mas vamos começar pela Abraham. Então, hoje nós estamos sem microfone. Não tem microfone, o microfone tem. Não está vendo nada sem som. Vai dar certo, vai dar certo. Te liga, Olha lá no Salmo 145. Nós vamos fazer o Shaharit, o ofício da manhã, que diz assim: bem-aventurados que vivem em tua casa, pois estarão te louvando continuamente. Bem-aventurado o povo que assim o tem. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Eterno. Hinos laudatório de Davi, exaltar-te-ei, Deus meu, ó Rei, e eternamente bendirei o teu nome. Bendir-te-ei todos os dias, para todo sempre louvarei o teu nome. Grande é o Eterno, e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza insondável. Uma geração a outra louvará tuas obras, e contarão os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor de tua majestade, assim como nos das tuas maravilhosas obras, e fala-se-á dos teus temíveis feitos, e eu declararei a tua grandeza. Relembrarão a tua imensa bondade, assim como cantarão jubilosamente a tua justiça. Distribuidor de graças e piedoso é o Eterno, tardio em irar-se, de grande benignidade. Bom é o Eterno para com todos. As suas piedades estão acima de todas as suas obras. Louvar-te-ão, Eterno, todas as tuas obras. Os teus devotos te bendirão. Hão de falar da tua gloriosa realeza, e falarão do teu poder, para dar a conhecer aos filhos dos homens
seus atos feitos e glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é um eterno reino, e o teu domínio permanece através das gerações. O Eterno ergue todos os caídos e eleva todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dás alimento a tempo. Baruch Hashem. Baruch Hashem, maravilhoso. Um abraço, Luiz Rosa, aí na cidade de Anápolis. Pastor Luiz Rosa, aí do Ministério de Abraão. Um abraço para você e toda a sua família. Um abraço também para Eliane lá em Minas Gerais, aqui desde Ananindeua. E a tia Antônia lá em Monte Alegre, né? Um abraço aí para todos os parentes da minha esposa aí na cidade de Monte Alegre, Santarém, Manaus, Belém. Onde tiver um parente aí, um abraço especial do programa Nossa Terra. Para você, meu amigo, minha amiga, é importante a gente saber que existe Deus, um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos satisfeitos porque nós tivemos um seminário no sábado passado com o pastor Renato Rubim, e nós passamos o mês falando sobre a respeito desse livro aqui, para mudar a consciência das pessoas. Muita gente fala assim, mas eu sou dizimista ofertante, mas ainda está no vermelho, né? Não está recebendo as bênçãos que é para receber. Deus errou? A Bíblia errou? Não, Deus não erra, nem a Bíblia erra. Mas você está precisando desbloquear a sua mente. Nós tivemos esse seminário, veio gente até de Altamira. Obrigado aí, Antônio Vieira, né? Ele veio lá de Altamira para participar, ele trabalha em Altamira. Então, esse pastor, doutor Renato Rubim, olha aqui outro livro dele também. Esse livro aqui é um livro que eu esperava. É o livro de Talmidim. Você está vendo aí em cima a palavra Talmidim, está em hebraico, embaixo está transliterado para o português. Esse livro aqui ensina como fazer discípulo, né? Como fazer discípulo. É um livro que é bom para quem é líder, né? Você é um líder, você tem problema, o seu trabalho não está desenvolvendo, está crescendo, então você tem que usar das prerrogativas desse livro aqui para entender, shalom, para entender a força do que tem o trabalho do jugo, chamado jugo. Nós chamamos jugo, mas na realidade é o jugo do rabino, é o jugo do pastor, o jugo do padre, do bispo. Isso aí significa as leis, as normas que ele rege o seu rebanho. Aqui ensina tudo, como por exemplo lá no Novo Testamento nós temos Yeshua, Jesus, aqui fala muito de como ele fez para construir o rebanho. Pode empurrar a porta com força. Para construir o rebanho que ele construiu e até hoje está aí. Aqui mostra tudo como se deve fazer, de acordo com as leis judaicas. Esse livro é bom demais, mas tem esse outro aqui, né? Muita gente, Ruth, sabia que se eu tiver mágoa no meu coração, se eu tiver muita contenda no meu coração, ficou melhor a imagem, né? Ele que é o profissional, né? Chegou, deu um toque aí, mexeu, melhorou, né? Agora a gente não pode tirar ali do ponto para que a imagem continue assim. Tem pessoa que não consegue prosperar, dizimista, ofertante, um bom religioso, mas não consegue, porque está cheio de mágoa, traumas do passado, da infância, às vezes trauma sexual, que as pessoas pensam que esses traumas que as pessoas provocam em outros, esses escândalos sexuais, marcam a família toda. Então, esse livro aqui, ou você perdoa ou você adoece. Também esse livro do doutor Renato Rubim, é um livro que, esse aqui ele me deu, esse livro. Ele trouxe muitos livros bons, porque nós precisamos de livros de autoajuda, porque muitas pessoas mal conhecem a Bíblia. Já foi catalogado que 40% dos pastores conhecem a Bíblia ou já leu a Bíblia toda. 60% dos pastores não tem teologia, não fez uma faculdade de teologia, 30% que fez ou 20%. Então, quer dizer, a perda de conhecimento, Ruth, é muito grande no meio dos pastores, da liderança, porque se apega a uma coisa, um texto bíblico, uma passagem, uma parábola, e não sai mais dali. Então, o
O líder religioso tem que ser igual ao médico. O médico bom, ele está sempre se reciclando. Até os professores. Os professores também, tem época de férias, enquanto você está de férias, os professores estão fazendo ali as suas provas, assim, estão trabalhando assim, para estudar mais e aprender mais, né? Fazendo concurso, participando de eventos entre eles para poder ter a atualização. Assim também o médico, o engenheiro, também o dentista. O dentista é evoluído, os dentistas evoluíram muito. Evoluíram bastante. O mais interessante, Ruth, que o programa Nossa Terra, ele tem procurado despertar você para sair dessa parada aí. Não, meu irmão, vamos para frente. O tempo não acabou, você está vivo. E para te viver mais, é necessário você crer, confiar, ir avante, lutar, pelejar por aquilo que você quer. No Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, e Ele fará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor. Então é isso que nós precisamos. Então vamos dar oportunidade. A minha esposa, nós vamos mexer agora. Qual é a paraxá de hoje? Aharé. Levítico. Vai no quê? 339, 338, 339, né? 337. Aharé. Nós passamos, quer dizer, amanhã que nós vamos terminar o Pêssego, que amanhã é terça-feira. Mas aqui nós já vamos passar para outra porção, e sábado nós Levíticos, né? Na congregação. O 29º sábado, né? Que é a 29ª porção semanal de Aharé. Aharé. Muito bem, muito bem. Fala, Rochinha. Capítulo 16, versículo 1 diz assim: E falou o Eterno a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se aproximaram diante do Eterno e morreram. E disse o Eterno a Moisés: Fala a Arão e a seus irmãos, que não venha a toda hora a santidade, para dentro da divisória, diante do tampo que está sobre a arca, para que não morra. Pois com uma nuvem aparecerei sobre o tampo, e com isto virá Arão a santidade com um novilho por oferta de pecado e um carneiro por oferta de elevação. Túnica sagrada de linho vestirá, calções de linho terá sobre sua carne, com cinto de linho se cingirá e com tiara de linho se cobrirá. Vestidos de santidade são eles, banhará nas águas, a sua carne o vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomarás 2 cabritos por oferta de pecado, um carneiro por oferta de elevação. E oferecerá Arão o seu novilho da oferta de pecado, e fará expiação por si e por sua casa. Tomará os 2 cabritos e o fará ficar diante do Eterno, à porta da tenda da reunião. Lançará Arão sobre os 2 cabritos sorte, uma para o Eterno e outro para Azazel. E aproximará Arão o cabrito sobre o qual caiu a sorte para o Eterno. Oferecerá como oferta de pecado, e o cabrito sobre o qual caiu a sorte para Azazel coloca-se-á vivo diante do Eterno, para expiar por meio dele, para enviá-lo a Azazel ao deserto. Oferecerá Arão o novilho da oferta de pecado e fará expiação por si e por sua casa. Degolará o novilho da expiação que é dele. Tomará o conteúdo do incensário com brasas de fogo sobre o altar, diante do Eterno, e os seus punhos cheios de incenso de especiarias finas, e atrará para dentro da divisória. Porá o incenso sobre o fogo diante do Eterno, e a nuvem do incenso cobrirá o tampo que está sobre o testemunho, e não morrerá. Tomará o sangue do novilho e aspergirá
com o seu dedo indicador sobre a face do tampo ao oriente e diante do tampo. Aspergirá 7 vezes o sangue com seu dedo e degolará o cabrito da oferta de pecado, que é do povo. E trará o seu sangue para dentro da divisória, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre a face do tampo diante do tampo. Assim ele fará expiação pela santidade, as impurezas dos filhos de Israel, seus delitos e todos os seus pecados. Assim fará a tenda da reunião, que está com eles, no meio de suas impurezas. E nenhum homem ficará na tenda da reunião ao vir ele para fazer expiação na santidade até sua saída, e expiará por si e por sua casa e por toda a congregação de Israel. Até Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aqui a gente vê que aqui fala de dois animais, um que é para sacrificar para o Eterno e outro que era para Azazel, né? Ali a pessoa pegava aquele que fosse para Azazel e soltava no deserto. E ele levava as impurezas, os pecados do povo. Mas a realidade, aquele bode era o Azazel. O Azazel, não era para Azazel, é o Azazel. Porque o Azazel, ele carregava o pecado daquela pessoa e ele soltava no deserto. Então no deserto era lugar de quê? De morte. Ele ia morrer de seca, de fome, de quentura do sol, e ali ia purificar o pecado daquele pecador. Então, no momento que foi feita a transferência, porque existe o pecado, ele é uma energia que se acumula no corpo do pecador. E aí o pecador cheio de pecado era arrancado dele através do sangue daquele animal, era arrancado todo o pecado e passado para o Azazel. Que o Azazel ia conduzir esse pecado até morrer. O Azazel não voltava, ele morria no deserto. Então, o pecado, por isso que aqui nós estamos falando, e agora a gente aprendeu muito nesse seminário. Ontem nós tomamos um café com o doutor Renato Huber, ali no Hotel Del Príncipe, eu e minha esposa, e ele ensinou muita coisa para a gente, do judaísmo mesmo, que nós precisamos sempre estar aprendendo, né, Ruth? O judaísmo a gente nunca fala. Então ele conviveu muito tempo lá em Israel, nessas regiões lá, e ele falando para nós de algumas coisas da cultura judaica, das coisas, dos segredos dos judeus, né? O judeu tem segredo. Como eu falei para ele, quando nós fomos até os rabinos em Belém, eles não queriam receber a gente não. Mas um dia nós fomos no clube israelense falar com o rabino Moshe Mescani, que tem uns 12 anos ou mais, e ali, o que aconteceu? Ele recebeu a gente e pediu para que a gente fosse no apartamento dele, para ele conversar com a gente. E aí, no outro dia, nós fomos lá no apartamento dele, e ficamos à vontade, e foi dali que, 18 semanas, ele nos ensinou judaísmo, né? Porque nós fomos buscar, aí ele falou assim, aí tá certo, para aprender judaísmo tem que buscar um rabino, sem um rabino, você viu? Tem que ter um mestre, né? Você a viu? pessoa aprender por si nunca aprende direito. O nosso filho é de outra religião, eu estava aqui agora ajeitando aqui o estudo. Pai, por que o pessoal agora estão procurando cabala? Quem congrega na religião, congrega, espírita, estão procurando cabala. Por que as pessoas querem saber de cabala? Quando eu falo com eles, você só fala cabala. Ele falou, para cabala aqui quem entende é meu pai. E eles estão assim numa ansiedade, numa fome, porque a cabala, na realidade, ela satisfaz todas as almas, todas as buscas. A Kabbalah é uma realidade de Deus em nós. O que é a Kabbalah? Receber de Deus para compartilhar. Então a sede da alma dessas pessoas
buscar a essência de Deus para poder resolver os seus problemas, né? E aqui nós podemos ver que o bode Azazel é uma figura que ele simboliza muito a misericórdia do Rachei nós, porque usar um animal como transferidor dos nossos pecados para a própria carne dele, para a morte daquele animal, para que o nosso pecado... Por que Herode? Nas profecias diz que quando chegar a época do Mashiach que nós esperamos, os animais não terão mais raiva de nós, né? Não terão mais ódio, né? A cobra, ninguém vai matar cobra, nem leão, nem animais ferozes, porque eles não têm uma raiva da gente. Por que eles têm até hoje raiva de nós? Porque todas as vezes, dentro da Bíblia, estou falando dentro da Bíblia, que havia alguém que pecou, levava um animal ou uma ave. Era para morrer pelo pecado. Para morrer pelo pecado. Daquele ser que pecou e o inocente que ia pagar. Então aquilo ficou gravado dentro do DNA, na cadeia do DNA dos animais, que nós somos inimigos deles, porque a gente peca, quem paga, eles pagam a vida. Por exemplo, assim, por que que... vem cá, mas por que hoje não se mata animal para fazer a mesma coisa como fazia com o bode Azazel? Porque não tem tempo. Naquele tempo existia o Beit Hamidash, antes de existir o templo, tinha a tenda móvel chamada tabernáculo, e se fazia isso. Na época, no deserto se fazia esse tipo de trabalho aí, para transferência de pecado do bode Azazel, para que o pecado daquela pessoa fosse perdoado. Era um ritual que Deus cobrava, mas o templo foi destruído, Deus não pediu mais que faça. Agora a profecia diz que quando o Mashiach vier, presta atenção você aí, quando o Mashiach vier, que Israel está esperando, o Mashiach vai fazer um sacrifício de animal no altar, ele vai construir o templo, o terceiro templo, que só ele pode construir, ele vai construir e ele vai inaugurar o templo com o sacrifício de animal, mas de agradecimento ao Hashem, não mais como pecado. Porque existem vários tipos de sacrifício, né? Nós começamos falando do bode Azazel. Era dois. Um levava o pecado para que era o Azazel e ia para o deserto. O outro era o sacrifício para o eterno, a perdão. Tem o sacrifício que a gente faz quando a gente quer agradecer ao eterno alguma coisa, né? Olha, esse livro ainda, falando desse livro, Talmudim, é um livro, você pode ver aí, as palavras de cima aí, Talmudim, hebraico embaixo, Talmudim, transliterado para o português. Aqui ele diz assim, discipulado não é o que você acredita em Deus, mas Deus acredita em você. O discipulado, Deus acredita nele, porque ele já deu a demonstração de fidelidade. Agora, muitas pessoas se intitulam, eu sou religioso, eu sou de Deus, pronto. Tu foi discipulado? Não. O que Yeshua falou para seus apóstolos, discípulos? Fazer Talmudim é discípulo, né? Fazer Talmudim. Quando você pega Mateus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 29, lá ele diz, fazer Talmudim. Ele está dando uma ordem para fazer discípulo, quer dizer, do jeito que vocês são, o discípulo de vocês tem que ser. Nós tivemos aqui no Brasil, no começo, na Universal, o bispo Macedo tortava os dedos da mão para pregar, fazer e falar. Todos os pastores devem fazer isso. Todos. Aí ela é a demonstração de discipulado. Reflexo do livro. Hoje você não vê isso mais em lugar nenhum, né? Porque perdeu a essência do discipulado. O líder, hoje, ele tenta fazer discípulo, mas o discípulo não se deixa colocar o jugo. A palavra jugo no hebraico, na Bíblia, ele quer mostrar que é a doutrina que ele recebeu de Deus, ele tem que colocar nas pessoas para fazer discípulo. Se essas doutrinas, as pessoas tiram a cabeça para não receber, não quer ouvir, quer fazer do meu jeito, tem algo para fazer aqui na religião, eu não posso por causa disso, por causa daquilo, por causa do mundo.
esse não serve para ser discípulo. O próprio Jesus disse, tu quer ser meu discípulo? Renuncia a ti mesmo. Segue. Aquele rico lá, aquela história do rico, tá, eu quero o rico, tá. Senhor, e aí o que eu faço para entrar no céu? Aí ele disse, guarda os mandamentos. Ele disse, eu tenho guardado desde criança. Vende o que é teu e dá ao pobre e segue. Renunciar o nosso eu, a nossa posição social, o nosso cargo, renunciar a tudo. Aí sim, pode ser discípulo. Você vê isso hoje? Não. Tem muitos obreiros aí, muitos pastores, estão debaixo de comando de pastores, qualquer coisinha pula para outro ministério, porque lá lhe ofereceram a cadeira melhor. Esse não tem compromisso, não tem discipulado na vida dele. O que está acontecendo dentro dos parâmetros das religiões é falta de discípulo. O maior exemplo de religião que acabou, porque não tinha discípulo, qual? João de Deus. Abalava o mundo todo com as suas operações, o centro da Ibadiane. Eu passei várias vezes. Eu fui no fórum de Ibadiane junto com o doutor Brito. Fomos resolver alguma causa jurídica e sempre que ele ia me convidava, parece que eu estava sendo aprendiz de advogado, para saber as leis. E ali em Ibadiane a gente passava e um movimento de gente ali, porque o João de Deus estava naquele negócio de... Uma vez ele adoeceu, passou um mês fora de Ibadiane, a cidade quase parou. Aí quando ele voltou a trabalhar, aí veio gente dos Estados Unidos, de todos os países. Ele não fez um discípulo. Que se ele tivesse feito discípulo, a obra, mesmo que tivesse tido esse problema com ele, mas a obra tinha o quê? Seguida. Então o discípulo não é só para o cristianismo, não é só para o judaísmo, não. Mas é para toda religião. O discípulo, ele defende o mestre, ele é a cópia do mestre, ele fala como mestre. É interessante o discipulado. É engraçado que tem pessoas que profetizam, que diz que é missionário, diz que não recebe ordem de homem. Mas É o rebelde puro. A própria Torá diz assim, que aquele que desobedece o líder é como se estivesse desobedecendo o próprio Eterno. O próprio Eterno, O próprio Deus. Se eu desobedeço meu líder, se eu estou debaixo do jugo, aí é que é a história do jugo. Porque jugo, quando você fala em jugo, você pensa na canga que bota no animal, para carregar peso. É o jugo do rabino, do pastor, do padre, do bispo, seja quem for o líder religioso, é as doutrinas, os ensinamentos que ele aprendeu e que ele precisa passar para seus companheiros, para se tornar discípulo. Quando Josué chegou perto de Moisés, antes de Moisés ter botado ele em prova, porque ele já era talmidinho. Já era talmidinho de Moisés, era discípulo de Moisés. Mas Moisés precisava provar e Deus falou, olha, escolhe para ti aí um substituto, porque eu vou te levar. Aí Moisés escolheu Josué, claro, de agrado do Eterno. Por quê? Josué estava mais próximo de Moisés, falava como Moisés falava. Quando ele recebia um cargo, ele era um Moisés de novo, como fosse um crônico. E tinha outros competindo para assumir, né? Tinha gente melhor que Josué. Só que era fanático, porque a própria Torá diz que a gente nunca pode ser exagerado, né? Não pode ser menos, nem pode ser mais. Tem que estar no equilíbrio. Você vê que quando Moisés subiu ao monte para receber a Torá, os mandamentos, passou 40 dias e noites. E aonde estava Josué? Lá no pé do monte, esperando ser líder. Se fosse nos dias de hoje, quando ele descesse, cadê os discípulos? Sumiu. Os primeiros a faltar a fé e dizer, não, meu mestre não vem mais, morreu e sumiu. Mas ele não, permaneceu esperando. Nós começamos a falar de discípulo, discipulado, né? Porque é interessante, Ruth, o problema maior das religiões hoje, das religiões, não precisa brigar por membro, não. Dá bom alimento para o teu povo. E aí um rebanho bem alimentado não quer ir comer coisa ruim ali fora, não. Porque tem muita coisa, olha, tem muito fogo estranho aí no altar do Senhor que estão dizendo que é de Deus e aqueles que não conhecem acreditam.
Acredita. Então, ensinando errado e dá proíbe as ovelhas de crescer espiritual, né? Porque quando a pessoa lê, quando a pessoa busca, mas tem uns que preferem que as ovelhas fiquem sem aprender para poder dominá-las, né? Fica mais fácil. Olha, Ruth, aquelas pessoas que não lê a Bíblia, que é religioso, mas que só vai para a igreja ali de domingo, só como se fosse um clube assim, social, vai com a família, tão bonita aquela família, crente, só tem um nome de crente, mas de Bíblia não tem nada. É como se fosse um balão, muitos balões coloridos, e de repente um balão de gás escapou, aí vai sozinho subindo, vai para o horizonte para se perder e se desfocar e ser destruído. Assim também são multidões que estão caminhando vazias, sem Deus. Mas vamos para frente, para o Rogério? Vamos ver o que é que nos fala aqui os rabinos sobre os comentários do que nós lemos e da agora sobre o capítulo de Levítico 16, né? E diz assim: E falou o Eterno a Moisés. Esta paraxá trata principalmente da cerimônia do Yom Kippur. O ritual de Yom Kippur comportava a purificação do tabernáculo, de tudo que havia nele, o altar e etc. No versículo 16, 17 e 20, para eliminar as impurezas que o contaminaram, pois o templo estava no meio da congregação e impregnava-se das impurezas de todo o povo, transmitida por ele quando espiava, por meio das oferendas de sacrifício, as faltas cometidas. Assim a operação era necessária. Um segundo ato fazia-se para expiar as faltas do sacerdote e de suas famílias e as das comunidades israelitas. Arão transmitia os pecados e os delitos da congregação ao cabrito expiatório, por intermédio da Shemirah, pôr a mão sobre o animal, após o qual o animal era conduzido ao deserto e jogado de sobre um monte forte e duro, Azazel. O ritual dos 2 cabritos tem uma analogia com a dor da purificação do leproso, em que um passarinho era sacrificado e outro concentrava o mal do leproso, era solto para que levasse consigo aquela enfermidade da lepra, né? Assim também era feito, como ele dá o exemplo. Era 2 passarinhos, podia ser 2 pombinhas, 2 rolinhas. Eles botavam a mão sobre a cabeça daquele pássaro e transmitia aquela alma doente para cima daquele passarinho. Depois sacrificava cortava o pescoço, tirava o sangue e passava no outro passarinho ou pombinha e depois soltava e ela ia embora com aquela enfermidade que estava no sangue, porque o sangue também é uma parte de nossa alma, né? Ela já está no sangue. A nossa alma está no sangue. Ela não fica em outra parte do corpo, a não ser o nosso espírito que fica na saída do sangue, na válvula do coração. É por isso que também que tinha que purificar o tabernáculo. Você vê que tem muitas vezes, a gente chega em certas congregações que dá um peso muito grande. Mas por quê? Por causa do pecado das pessoas. Assim também no tabernáculo tinha que fazer uma purificação do templo para tirar aquele peso, aquela energia negativa que deixou das pessoas que estavam em pecado. Assim também tinha que ter os 2 bodes, né? Que transferia a alma, tirava do pecador, transmitia para o bode. Não, o pecado. O pecado. Mas aquela parte do pecado é como se fosse ali uma parte da alma que estivesse contaminada.
Porque tem muitas Não, a alma enfermidades. do pecador, quando fazia o ritual do sangue, aí limpava a alma e ia direto para o bote. Porque ele fazia transferência, ele botava a mão e ensanguentava na cabeça do bote. E ali naquele sangue estava todo o pecado daquela pessoa. Passava para o bode Azazel. Aí ele sentia o peso do pecado, quer dizer, eu sentia a presença da morte. Era aquela unção negativa, aquela energia negativa. É porque todo pecado leva a gente à morte. Todo pecado nos leva à enfermidade. E você vê que antigamente as pessoas parece que não adoeciam tanto, não tinha tanta sabedoria como tem a ciência hoje, mas as pessoas vivem doentes bastante hoje. Mas por quê? Porque não tem mais esse sacrifício. A pessoa adoece e nas igrejas ou nas congregações ora somente para a cura da carne. E a alma? A alma continua enferma. Ninguém faz uma oração para curar a alma. Não. Porque na realidade, Ruth, nada atinge o espírito do ser humano. Mas a alma, ela e a carne são duas que andam juntas, que puxam para as coisas mundanas. E uma atinge a outra. E uma atinge a outra. Por exemplo, a alma, ela gosta do que a carne gosta. O que a carne gosta? Das coisas erradas. A transgressão da lei, essas coisas que a gente prega aqui, mandamento, a carne não quer saber, a alma também não. Mas o espírito se alegra quando aquela alma se curva diante das leis e obedece e pratica aquilo que Deus mandou. E as pessoas que gostam de orar pelos outros, que está enfermo, que está possesso, você não pode orar só pela carne, para a cura da carne, mas tem que orar pela cura da alma também, porque se orar por um e não orar por outro, ele continua enfermo, doente. E a vez diz, não, é falta de fé, não, é porque você não soube orar pelos dois. Aqui fala no versículo 8 de sorte. Muitas pessoas diz que sorteio, sorte, não existia, né? Mas aqui, até para saber qual era o animal que era solto no deserto, ou então era jogado ao precipício, que eram dois sacrifícios. Um era para o Eterno, outro para Azazel, porque um soltava no deserto, ele certamente ia morrer. Se não tivesse no deserto, eles faziam assim, empurrava ele ao precipício. Uma certa altura ele caía lá embaixo e morria. Ele tinha que morrer para levar o pecado. Tinha que morrer. Mas era feito um sorteio para saber qual era que ia para o deserto ou qual era que ia ser sacrificado na hora, né? Aqui diz assim, versículo 8: e os nossos exegetas interpretam essa cerimônia de sortear os cabritos como indicava, com indicação simbólica para os dois diferentes elementos humanos e a sua maneira distinta de encarar os problemas da vida. Um encarnava com seu estilo de viver e pela pureza de suas ações, de seus pensamentos, naquela máxima gravada em muitas sinagogas, com letras douradas por cima da arca sagrada. Neste termo, tenho o Eterno sempre a minha presença, ou seja, tudo que eu faço e pretendo fazer é orientado e guiado por uma única motivação: viver sempre dentro das prescrições da Torá, amar a Deus, o meu povo e a humanidade inteira. E para concretizar este seu ideal sublime, não receio qualquer sacrifício. Este elemento humano, que representa pela nobreza de seu caráter a perfeição da criação divina, é um símbolo para o Eterno. Mas existe também um elemento radicalmente oposto. É aquele ser humano cuja vida é claramente profana, cujos interesses nesta vida são de um materialismo vil, uma objeção grosseira
o tipo de ser humano cuja maior ideal é o seu próprio ego, para o qual o meio ambiente não existe, porque ele é incapaz de dar algo de si. Este tipo de homem vive na autoilusão de ser um elemento útil à sociedade. Mas quem for capaz de deitar um olhar dentro de sua alma vazia e pobre, verifica facilmente que ele, coitadinho, não é nada mais do que um bode isolado no deserto. Pois nós todos sabemos muito bem que existe não apenas o deserto geográfico, mas também, e o que mais lamentável, deserto espiritual e intelectual, assim como existe clima que não depende somente das condições da atmosfera, mas sim o calor das nossas almas e dos nossos sentimentos, de nossos corações. Este segundo elemento também não se importa de fazer toda espécie de sacrifício. Porque tem pessoas, como nós estávamos falando semana passada, das pragas que veio do deserto, a gente falou de escuridão. Que existem vários tipos de escuridão que você lá fala que até o próprio faraó, o coração dele era escuro. Aqui também fala de deserto. Tem pessoas que o próprio coração dele vive no deserto, que ele vive no deserto, mesmo que ele viva no meio de muita gente, mas ele mesmo, ele se sente isolado no deserto. Há muitas pessoas presas dentro de si mesmo. Nós já tivemos aqui na cidade exemplo de comerciantes que chegou um certo tempo, ele não produziu mais. Ele se isolou, ele tinha medo de ir na calçada, né? Então a gente conhece que nós, na realidade, nós somos o universo. E quando Deus fez o ser humano, foi para a gente ser produto do meio. Nós temos que estar no meio da sociedade, uma sociedade boa, não uma sociedade ruim, não um final de ponta de rua, onde tem muita confusão, contendas. Não, ao meio de uma sociedade que quer viver de acordo com a palavra do Rachê, a palavra de Deus. E a gente vê que também muitos se isolam porque ele acha que já sabe de tudo, ele acha que ele é mais santo do que os outros, aí ele não quer se ajuntar e prefere viver num deserto. E muitos vão morar assim como fosse no mato, isolado, porque fulano lá não, fulano é do mundo, fulano está em pecado, aí diz, eu sou santo, não posso me misturar. Aí termina vivendo o quê? No deserto. Porque ele mesmo se sente um deserto e vive no deserto, isolado, né? É como se fosse esse bode isolado. Bode Azazel. O bode Azazel. Bode Azazel. Que é levado. Na realidade, o bode Azazel, ele representa o livramento do pecador. O bode Azazel não é o diabo. Não é demônio, não é Lucifer, não é capeta, não. Uma coisa que eu te perguntar, sorteio é pecado? Não, aqui mesmo o bode era para ser sorteado, né? O texto bíblico mostra que os dois bodes, aí ia ter o quê? Ia ter o sorteio. O que caísse o que perdesse seria o bode Azazel. E tem pessoas que ele já nem congrega mais, porque ele acha que ele já sabe de tudo. E o bode Azazel, ele era conhecido até pelos estrangeiros, porque as pessoas vinham naquelas viagens ao deserto, e de repente vinha no meio do deserto um bode, eles se afastavam. Sai desse aí que é praga. Aí como é que eles conheciam? Trazendo e contaminando. Um bode no meio do deserto, sozinho, com a cabeça cheia de sangue. Ele botava sangue na cabeça do bode, né? E aí quando, por exemplo, os viajantes do deserto via, eles se afastavam, não encosta, isso é praga, não encosta, não se afastar. Aí desviava, era quilômetro daquele bode.
eles não matavam para comer. Nem se tivesse com fome, não matavam. Toda ovelha, todo bode, ele tem que ter o seu pastor. Se ele vive só no deserto ou no mato, ele é o quê? Uma ovelha desgarrada. Um bode desgarrado, ele está levando, quer dizer, só energia negativa, vai levando enfermidade, vai levando o pecado dos outros, porque ele se acha que ele é melhor do que os outros. Ele já não pode se contaminar, ele tem que viver isolado, né? E, no entanto, é ele que está levando a contaminação, as enfermidades, o pecado dos outros. Falou aí de pastor, eu estava lembrando desse livro aqui. Lá diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Yeshua falou isso, né? Ele falou em hebraico. E aí as pessoas que ouviram, muitos ficaram passivos, não entenderam grupo nenhum do que ele estava falando. Até nós às vezes lemos isso aí e não entendemos. Ali está falando da doutrina. Tomai sobre vós o meu jugo, vem para cá. Eu sou o teu pastor, eu sou o teu líder. Você tem que me obedecer. E você achará descanso para vossas almas. O membro rebelde, ele é contra o pastor, ele é contra a liderança, mas a alma dele não tem descanso, porque o caminho dela é o inferno. Ela vem de lá e vai voltar para lá. É o deserto. Então, essa história do jugo, eu estou estudando esse livro e analisando, é importante, porque se eu quero congregar com um líder, se eu não me botar debaixo do jugo do líder, eu nunca vou ser um grande líder. E nunca vai crescer, né? Nunca vai crescer. Não passa daquilo. Não passa não. Agora, mas hoje em dia não. Na época, Roma cobrava, para você ser um sacerdote em Israel, eles cobravam 300 milhões de denário na época. Você pagava para ser um sacerdote, para ser um rabino. Então, hoje não há diferença. Há muitas pessoas que é consagrada a pastor aí que pagou. Tem muitos que é. Pagou para ser consagrado. Mas não sabe apacentar, não tem paciência, porque o pastor é vocação, não é profissão, né? É o chamado. É o chamado. É chamado. É tanto padre, como pastor, rabino, tudo é chamado. Todo líder religioso é um chamado. Se você veio para fazer aquilo aqui na terra, é isso que você tem que fazer. Se você não fizer, aí você sai daqui devendo. Outra que esse sacrifício era para ser feito pelo sacerdote. Porque ele diz assim: a cerimônia de sortear o bode oficiada no dia mais sagrado, no lugar mais sagrado e pelo homem mais sagrado, o sumo sacerdote. E talvez mais bela e mais significativa demonstração de que o caso pode ser um fato decisivo quando se trata de carneiros inocentes, mas nunca em relação ao homem responsável pelos seus atos. Porque não adianta você pegar e dizer: não, eu vou fazer o sacrifício. Não pode. Por isso que não tem. Porque enquanto o templo não for reconstruído, não tem o sacrifício. Esse sacrifício só era feito no templo e pelo homem mais sagrado, que era o sacerdote, para ser feito. No versículo 17 diz: e por toda a congregação de Israel. Os poetas sefaradim, na época de ouro da Espanha, imaginavam o esplendor do sumo sacerdote em seu serviço de Yom Kippur no templo, e escreveram com lindos versos introduzidos no ritual das rezas deste dia. Gabirol escreve: bem-aventurados os olhos que viram estas coisas, bem-aventurados os olhos que viram os levitas e o povo atento à glória divina, resplandecendo como viva luz, e o pontífice anunciando o povo que a corrida a ele,
De todos os vossos pecados perante o Eterno, estareis limpos. Bem-aventurados os olhos que viram os muros do santuário amado, a glória divina irradiando, e como luminosa claridade. E pontífice, distribuindo as palavras santas, como o orvalho benfazejo, cercado dos sacerdotes e do povo semelhante às plantas de oliveira, acompanhando com exaltação de um rei, e etc. O rabino Erudá Halevi escreve: bem-aventurados os olhos que viram as cores deslumbrantes. Porque o sacerdote, para fazer, aqui fala do Yom Kippur, que é o dia do perdão. É o dia que o Eterno senta-se no trono para julgar cada alma, mesmo a sua, que você não sabe, não conhece. O que significa isso? Mas todas as almas, uma vez por ano, ela é julgada. Para aquele ano, como vai ser o seu ano? Como foi o ano passado? Como vai ser esse ano? Assim é julgado conforme as nossas obras. E aqui ele diz que o homem, o sumo sacerdote, ele vem com aquelas todas roupas feitas de ouro, que tem o ritual, as roupas, os anéis, tudo. Aí ele diz que ficava ali imaginando, porque aqui fala da corrida do ouro, né? E vem que os levitas, o povo atento à glória. Bem-aventurados os olhos que viram, porque hoje para a gente ver um sacerdote está difícil, né? Só quando tiver o templo de novo. Então, bem-aventurado eles que estavam nesse templo para ver. Tudo que nós falamos aqui pela manhã foi a respeito do bode Zazel, do sacrifício, do pecado de alguém que levava. Mas Deus usa e usou animais para carregar os pecados das pessoas. Agora, ele aceitou o sacrifício de animais. Onde está escrito na Bíblia que Deus aceitou é o sacrifício do ser humano? Nenhum. Ele chegou a pedir como prova para Abraão, né? O filho Isaac. Me dá teu filho, teu único filho. Isaac pediu. morreu? Não, o Eterno não deixou. E quando ele, mais estranho, assim, até um mistério, que quando ele diz não toca no moço do teu filho, ele olha e vê um cordeiro ali, estava preso pelo chifre, e ele pegou e sacrificou. Não tem registrado na Bíblia Não que tem. Deus pediu para alguém morrer No lugar dos outros. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia, Deuteronômio 24. Toda a Bíblia tem, Deuteronômio 24. É o capítulo 24, versículo 16, anota essa aí. Depois você vai terminar o programa, aí você vai meditar no que nós estamos falando aqui nesse versículo. Não se fará morrer os pais pelo testemunho dos filhos, nem os filhos pelo testemunho dos pais. Cada homem morrerá pelo seu próprio pecado. Deus aqui diz, não se fará morrer os pais pelo filho. Eu não posso morrer pelos meus filhos e nem meus filhos morrer por mim. Aqui está dizendo, é o texto bíblico, né? Está dizendo, isso é lei, né? E aqui diz, não fará morrer os pais pelo testemunho dos filhos, nem os filhos pelo testemunho dos pais. Cada homem morrerá pelo seu pecado. Eu não posso morrer pelos teus pecados e você morrer pelos meus. Nem de morrer pelos nossos filhos, porque é antibíblico. quando a pessoa morre, ele primeiro tem que passar o cadício, que é 7 dias, qual ele fica querendo voltar para o corpo e não tem como, né? Ele desiste quando ele vê que o corpo já está desfazendo ali no cemitério. Não, quando passa os 7 dias. Porque ele vai ao cemitério e vai na casa querendo voltar, mas quando ele vê que o corpo já está destruindo, aí ele desiste. Depois segue-se o juízo, onde ele vai ser julgado, né? Pelas suas obras, que é a única coisa que seguiu ele.
E ali, conforme a obra dele, das obras boa ou má, ele vai receber o seu decreto. Qual será o seu decreto? Olha aqui, irmãos, uma vez, uma pessoa, nós conversando sobre isso, eu estou falando aqui, que Deus não pede, que Deus não aceita sacrifício humano. Nunca aceitou. Nunca. Por exemplo, assim, se o povo do mundo deve, se os pecados são dívida, e como devemos pagar esse pecado? Nos arrependemos e deixamos. Então Deus perdoa os pecados. Mas tem a consequência. Agora uma coisa, não, mas é o seguinte, vem alguém, vai morrer pelos pecados do mundo. Esse alguém é um Deus. Quando a Bíblia diz só existe um Deus. Quer dizer que Deus, se Ele veio para o mundo e morreu, Deus morreu, quem é maior do que Deus para receber a conta dos pecados? Não bate, não encaixa, a matemática não encaixa. Deus é mentiroso? Não é mentiroso. Deus é verdadeiro. Agora, o que Roma e Grécia fez no Novo Testamento, que levou as pessoas, bate como se aqueles grandes erros fossem leis. As leis divinas estão no Velho Testamento, que é o Taná. E ele nunca celebrou sacrifício de ser humano. Nunca. Deus jamais faria uma coisa dessa. Eu não estaria contra a lei dele, né? Mas vamos encerrar o programa. Dizer para você uma coisa: leia a Bíblia mais, você precisa estudar. Creia no Deus vivo, Deus eficaz. Quanto mais você lê a Bíblia, mas não é de cabeça para baixo não, como o pessoal está pregando aí agora. E nem pedacinho aqui e ali. Leia a Bíblia toda. Leia a Bíblia toda. E você vai ver que Deus nunca morreu. Deus não colocou ninguém na frente dele para conduzir nada. Deus não é inútil. Deus não morreu para deixar testamento para ninguém. Ei, abre os teus olhos. Deus não morre. Quem faz testamento, quem morre. Alguém morreu e deixou testamento para alguém. Está certo, é correto. O ser humano. Agora, Deus deixar testamento, isso é um grito na alma daqueles que estão indo para o inferno. Acorda, desperta, toca a trombeta de Sião, incomoda os moradores da terra, estão descendo, porque estão descendo a escuridão, as trevas, porque não conhece a palavra dele. Ele diz: meu povo se perde. Por falta de conhecimento. O próprio Deus diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Ele está falando, não geral, não está falando, aquele que diz que é povo dele está se perdendo, porque estão tendo outro Deus. Outro caminho, né? Estão andando outros caminhos. Deus odeia alguém dizer que existe outro Deus, que alguém que é parecido com Deus, semelhante. Não tem nada a ver, irmãos. Deus é só um. Quando a gente fala Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai Had, Baruch, que a gente está dizendo que Deus é um. É um. A Bíblia diz que Deus é um. Então não pode ser dois. Deus não compra sacrifício de ninguém, não. O que é que Deus quer com o sacrifício dos outros? O que é que como morte de fulano para pagar os pecados de todo mundo? Quem é que... Mas aí tem um pessoal que acredita que Deus já morreu para pagar os pecados das pessoas. Não, Deus não morre. Se Deus morrer, deixa ser Deus. Mário Rocher, vamos encerrar. Obrigado a você que está com a gente aí. Ei, vamos curtir, compartilhar. Você que vai assistir, um abraço. Ótima semana. Shalom, Evanício Pereira da Silva. Ótima segunda-feira. Grandes coisas nós temos para passar nos próximos programas, coisa boa. Todo dia você aprende uma coisa nova aqui, porque a gente sempre está renovando, né? Recebendo as informações direto da Torá de Israel. Porque Ruth Torá, não é só essa Torá que nós estamos com ela na mão, não. Essa aqui, ó. A gente está com essa Torá aqui ensinando. Ela foi de Israel. Ela está em hebraico e em português. Mas não é só ela não, é que é escrita. Aí tem a Oral. Torá oral. Então às vezes o rabino fala, lá na Torá está escrito assim. Aí eu corri na Torá escrita, não está, porque eu já li a Torá toda, estudo 17. Ensina 17 anos Torá. Como é que isso não está escrito? Ah, não, mas existe a Torá oral, que você não conhece e eu também não conhecia. Shalom, shalom, shalom. Shalom.